Construir casas para vender é e sempre foi um investimento muito bom, e a maioria das pessoas tem consciência disso. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que construir casas através de um financiamento para construção para vender posteriormente é um investimento ainda melhor. E até quando as pessoas sabem sobre isso, normalmente elas não têm conhecimento sobre como funciona o processo de vender uma casa financiada. Como funciona essa burocracia? Elas têm dúvida se daqui a pouco tu vai ter que transferir esse financiamento, elas não sabem se elas podem efetuar essa venda durante a obra. Enfim, ainda há muitas dúvidas sobre como funciona esse processo. Então nesse vídeo eu vou te explicar detalhadamente como funciona esse processo de construir uma casa financiada para vender e eu vou te falar também sobre alguns cuidados que tu tem que ter se tu for fazer isso. A primeira coisa que eu queria começar falando nesse vídeo é que vender uma casa financiada é um processo muito mais comum do que todo mundo imagina. É praticamente o mesmo processo que acontece quando a pessoa vai comprar um apartamento. Muitas vezes, quando tu vai comprar um apartamento, esse apartamento não está totalmente quitado. O dono desse apartamento está pagando um financiamento. Então essa nova pessoa vai vir, vai comprar esse apartamento através de um financiamento que vai quitar o financiamento do vendedor. É um processo que até parece um pouco complicado, mas eu vou te explicar aqui detalhadamente como funciona. Mas antes, eu peço que se tu não for inscrito no canal, te inscreve, ativa as notificações, tem muito vídeo legal aqui sobre construção financiada, eu explico passo a passo de cada etapa do financiamento e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Eu também já peço que tu deixe teu like aqui, porque vai me ajudar muito a fazer com que o canal cresça e atinja mais pessoas. Então vamos lá, antes de eu entrar no processo de como efetuar essa venda de uma casa financiada, eu queria falar aqui um pouquinho sobre as vantagens de tu construir uma casa financiada e vender ela posteriormente. E nada melhor do que explicar isso através de um exemplo. Vamos supor que uma pessoa tem 500 mil reais guardado e ela queira construir uma casa de 500 mil reais para vender posteriormente por 800 mil reais. Num caso comum, o que essa pessoa ia fazer? Essa pessoa teria que aportar os 500 mil reais dela ao longo da obra para posteriormente vender essa casa e ganhar os 300 mil reais de lucro. Só que o que acontece? Por que ao invés de tu ter que aportar os teus 500 mil reais, tu ter que descapitalizar todo o dinheiro que tu tem guardado, tu não pega um financiamento para construção? Vamos imaginar o mesmo caso através de um financiamento para construção. A gente sabe que num financiamento a gente consegue financiar até 80% do valor do imóvel. Então se a gente pegar o mesmo imóvel de 500 mil reais, a gente consegue um financiamento de 400 mil reais. Então essa pessoa que antes ia ter que aportar 500 mil reais para fazer essa construção, agora ela só vai ter que aportar 100 mil reais. O restante vai ser tudo proveniente do financiamento que ela pegou. Então a grande vantagem está no fato de tu não ter que descapitalizar todo o teu dinheiro. Tu pode pegar esses 400 mil reais que sobraram e fazer qualquer outro investimento. Tu pode pegar esse dinheiro para acelerar a obra. Enfim, tu vai construir a mesma casa sem ter que estar descapitalizando todo o teu dinheiro. Sem contar que no financiamento para a construção, tu só vai pagar as prestações desse financiamento depois da obra estar concluída. E como aqui tu está fazendo uma casa para vender, a tua ideia é que tu venda ela o quanto antes. Então, querendo ou não, tu não vai ter que pagar muitas prestações, tu não vai pagar quase nada de juros. Então, com certeza é muito mais vantagem tu construir uma casa para vender através de um financiamento para construção do que tu construir uma casa para vender totalmente com recursos próprios. Tá, beleza, Rafael, eu entendi que é muito mais vantajoso construir uma casa para vender através de um financiamento para construção, justamente porque eu vou ter que descapitalizar menos dinheiro e, consequentemente, eu vou ter uma menor exposição ao risco. Mas como funciona esse processo? Como é que eu vou efetuar essa venda dessa casa? Vamos lá. A primeira pergunta que o pessoal costuma me fazer é se a pessoa que for comprar essa casa, a gente vai ter que fazer uma transferência do financiamento para o nome dela. Não, isso não existe. Em nenhum caso, não existe transferência de financiamento. O que vai acontecer? Essa venda vai ser feita através de um processo chamado interveniente quitante. Ou seja, o comprador dessa casa vai pegar um novo financiamento, agora um financiamento de um imóvel novo, um imóvel pronto,
e vai quitar o saldo devedor do teu financiamento para a construção. Então vamos pegar aquele mesmo exemplo anterior. Vamos supor que tu está com um saldo devedor daquela casa de 400 mil reais e tu vendeu essa casa a 800 mil reais. Esse novo comprador vai pegar lá o financiamento dele de 800 mil reais, os 400 mil reais vão liquidar o saldo devedor que tu tinha com a Caixa e a diferença o banco vai repassar para ti. Então pode parecer até um pouco complicado, mas é um processo que acontece muito e é extremamente simples. Eu sempre falo aqui que vocês têm que ter uma boa relação com corretores de imóveis. E na maioria dos casos tu não precisaria nem saber como funciona esse processo, porque é os corretores de imóveis que vão abraçar todo esse processo e fazer toda essa função para vocês. Mas eu acho que é muito importante que se tu for construir uma casa financiada para vender, que tu entenda de fato como funciona esse processo. Tá, se tu entendeu que um novo financiamento vai quitar o teu financiamento para a construção e a diferença vai ficar contigo, tu já provavelmente tem uma dúvida. Então eu só posso vender essa casa depois que ela estiver pronta? Sim e não. Vamos lá. A venda efetiva dessa casa só vai poder acontecer quando ela estiver pronta, depois que tu já tiver emitido o habite-se daquela construção. Mas isso seria algo negativo, né? Ia ser complicado a gente fazer uma casa para vender e só botar ela para vender depois que ela estivesse pronta. A gente acabaria ali perdendo todo o tempo de obra que a gente poderia efetuar essa venda. Então, para isso, a gente tem uma estratégia. E é justamente o que eu faço e o que eu fiz uma semana atrás quando eu vendi uma casa financiada. Quando a gente acha um comprador para essa casa durante a obra, o que a gente faz? A gente faz um contrato de promessa de compra e venda. Então, nesse contrato, tu provavelmente já vai pegar uma boa entrada. Essa boa entrada pode ser usada para tu acelerar a tua obra ou daqui a pouco para tu já pegar um lucro para ti. E no final da obra, lá quando tu emitiu o habite, aí sim que esse comprador vai fazer o financiamento dele sobre o teu imóvel, que antes era uma construção e agora é um imóvel novo, e esse valor vai ser repassado para ti. Mas tem um cuidado que eu preciso falar aqui para vocês, que vocês têm que tomar se vocês forem efetuar a venda dessa casa durante a obra. Se vocês entendem um pouquinho sobre construção financiada, vocês sabem que a PFUI, que é o cronograma físico-financeiro da obra, que tu apresenta lá no início para a Caixa, é o que controla o teu financiamento. Ou seja, é a partir da PFUI que os fiscais da Caixa vão estar mensalmente analisando a tua obra e vendo se tu está fazendo exatamente o que tu falou para eles que ia fazer. Então, se tu encontrar um comprador para essa tua casa durante a obra e tu fizer esse contrato de compra e venda, tu tem que deixar muito claro para eles que essa obra é uma obra financiada, porque muitas vezes esses compradores vão querer comprar a tua casa, mas eles vão querer fazer uma série de reformas. É muito comum a pessoa falar: eu quero comprar essa casa, mas eu quero botar uma piscina, eu quero ampliar esse quarto, eu quero fazer uma área de lazer que não tem na casa. Tu pode fazer isso? Sim, mas depois de tu tirar o habite da casa. Durante a construção, tu não pode fazer nada diferente do que está na tua PFUI. É claro que se daqui a pouco lá no teu memorial descritivo tu botou que tu ia botar um porcelanato de 60 reais e o teu comprador quer um porcelanato de 100 reais, tu consegue botar. Tu consegue fazer algumas melhorias, principalmente nos acabamentos. Mas fazer grandes mudanças na casa, tirar uma parede, fazer grandes ampliações, isso tu não consegue fazer. Acaba que tu fica um pouco refém do projeto que tu apresentou para a Caixa. Então isso tem que ser muito bem esclarecido para os compradores dessa casa. Como vocês viram aqui, parece um pouco burocrático, um pouco complicado, mas vender uma casa que foi construída através de um financiamento para construção é muito simples, é um processo muito comum. E apesar de existir essas burocracias, ainda assim é muito mais vantajoso tu construir uma casa para vender através de um financiamento do que tu construir essa mesma casa com recursos próprios. Se tu fizer a construção de uma casa toda com recursos próprios, querendo ou não, tu vai estar te expondo muito mais ao risco do que se tu pegasse um financiamento, pegasse um bom valor com o banco e só descapitalizasse o menor valor possível. Então eu espero que tenha ficado claro que essa venda dessa casa financiada vai ser através do processo chamado interveniente quitante e que vocês tirem da cabeça que não existe repasse de financiamento. O processo é outro, onde antes existia um financiamento para construção,
No momento que essa casa estiver pronta, vai existir uma casa pronta. Então o novo financiamento que quitar esse financiamento para a construção, não vai ser mais um financiamento para a construção, vai ser um financiamento de um imóvel novo. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse processo, podem me perguntar aqui, eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês. Eu também peço que vocês se inscrevam no canal, não esqueçam de ativar as notificações e também deixem o like de vocês aqui. Vai me ajudar muito e eu vou ficar muito feliz com isso. É isso aí, valeu!